Tubeculto. Olá, galera. Você está no Tubeculto, seu canal de música e cinema, e hoje a gente vai trazer aqui 5 músicas fora do óbvio, uma sugestão minha de 5 músicas que escapam um pouco daquelas mais conhecidas do grande, maior guitarrista da história, Jimi Hendrix, né? E a sua banda Jimi Hendrix Experience, né? Então, vamos fazer uma listinha contornando, desviando daquelas dos mais famosas, das mais clássicas. Quem sabe mais pra frente eu trago aqui um top 5, né, os top 5 melhores de Jimi Hendrix em um vídeo futuro. Deixa aí seu comentário, você pode sugerir músicas fora do óbvio do Jimi Hendrix, ou mesmo pedir aí uma lista, quem sabe, na medida do possível a gente vai atendendo lista de outros artistas similares, né, que tem um estilo parecido com o Jimi Hendrix. No caso aqui, psicodelismo dos anos 60. Eu particularmente adoro todo o psicodelismo dos anos 60. Pretendo trazer para cá futuramente bandas mais desconhecidas e alternativas. Aos poucos a gente vai fazendo isso. Eu não pretendo aqui a partir de agora, nessa nova leva de vídeos, né, não pretendo colocar aqui as músicas, nem os filmes, nada, nenhuma imagem, porque o YouTube não gosta que ele desmonetiza, ele penaliza, né, os canais que fazem uso por questões de direitos autorais. E o Jimi Hendrix, mais do que um dos que mais nos penaliza aí com a questão de direitos autorais. De forma que não pretendo colocar nenhuma das músicas que eu estou citando, mas vou deixar o link para ajeitar aqui um pouco a câmera. Vou deixar o link para vocês de todas as músicas que forem citadas aqui, falando, são 5 músicas, né? Vamos lá. Então, Jimi Hendrix foi um dos artistas mais revolucionários da história da música, com sua guitarra incendiária, presença magnética e uma abordagem psicodélica. Ele redefiniu os limites do rock, do blues e da expressão artística. Nascido em Seattle, 1942, Hendrix explodiu na cena musical em meados dos anos 60 com sua banda Jimi Hendrix Experience. E em poucos anos deixou um legado que continua influente até hoje. Sim, o Hendrix, eu diria, ele está para a guitarra, talvez próximo com o que seria o saxofone para o Coltrane, né? Porque ele resolveu fazer experiências. Ele era um cara que ficava em casa brincando com a guitarra e tentando descobrir efeitos, mexendo inclusive em transistores e válvulas, valvulados, né? Naquela época tudo era bem mais rudimentar e ao mesmo tempo com uma grande qualidade, justamente por ser rudimentar. Então tinha um som mais cru, né? E boa parte dos efeitos que nós conhecemos hoje tiveram aí uma origem com alguma experiência do Jimi Hendrix, né? Então ele é realmente um inovador, um vanguardista fantástico na música e especialmente com o seu instrumento, né? Tocava com os dentes, tocava de costas, brincava, era um virtuoso além disso, mas acima de tudo o valor que eu dou ao Jimi Hendrix não é pelo aspecto tecnicista, mas sobretudo pela força transgressora da sua arte. E tudo que ele trouxe de diferente, em termos de sonoridade, de timbre. Muita gente, às vezes, em tempos de guitarristas de alta tecnicidade, olham para trás e acham que o Jimi Hendrix é simples, né? Mas não é nada simples, na verdade é muito valioso, porque muitas vezes uma nota que seja tocada de forma precisa, com um bom gosto na escolha da sequência de notas, vale mais do que você simplesmente se expor tecnicamente. O Jimi Hendrix era alguém que conjugava as duas coisas. E ao mesmo tempo que tinha uma grande capacidade técnica, ele tinha um bom gosto para fazer a escolha das sequências melódicas, né? E com isso você tem solos memoráveis que marcaram a história do rock, né? Muitas músicas desde All Along the Watchtower, né? Música do Bob Dylan, até Voodoo Child, né? Little Wing, muito Purple Rain, várias guitarras que são realmente memoráveis. Aqui vamos então para músicas que, ao contrário, vamos contornar essas músicas. Vamos começar aqui com 51st Anniversary, né? Se tivesse no modelo antigo agora, eu dava uma palhinha para vocês dessa música. Infelizmente não dá, então o que eu vou fazer? Vou ler um trecho aqui do que fala a respeito da música, né? Mas aí, veja, não deixa de trazer uma certa informação rica, né? Essa faixa, lançada como lado B do single Purple Rain, é uma crítica irônica ao casamento tradicional. Hendrix narra a história de um casal que envelhece juntos, mas cuja relação se deteriora com o tempo. A letra mistura sarcasmo e melancolia, enquanto a guitarra mantém um groove ácido e cortante, como é bem típico do Hendrix, né? É uma canção que mostra o lado mais cínico e observador de Hendrix, com um toque de rebeldia juvenil típica dos anos 60. Pois é,
Essa é a primeira música que eu indico aí para vocês escutarem, né? O aniversário de 51, né? 51 anos de casado, né? Então, 51st Anniversary. É uma música de 1967. A segunda música que a gente vai avaliar aqui é a Ain't No Telling, né? Ain't No Telling também de 67. Com menos de 2 minutos, essa faixa é uma explosão de energia. Parte do álbum Axis, Bold as Love, um dos álbuns que eu aprecio demais, né, do Jimi Hendrix. Ela combina riffs rápidos, mudanças de ritmos e vocais intensos. A letra é direta e apaixonada, refletindo a imprevisibilidade do amor. Hendrix mostra aqui sua habilidade de condensar complexidade musical em uma estrutura compacta sem perder o impacto. Eu gosto muito dessas músicas que, sobretudo, do que se chama no rock cozinha, né, que dá aquela combinação perfeita de ritmos entre baixo e bateria. No caso, o baterista do Jimi Hendrix, o Mitch Mitchell, era um baterista fenomenal e ele combinava muito bem, né, com o Noel Redding, que era o baixista, e os dois ali nessa música mostram bem como eles estavam assim alinhados em termos de rítmicos, né, para fazer uma excelente cozinha. Uma ótima música para expor essa ótima combinação dos dois. Se parar para pensar, cara, o Experience, né, Jimi Hendrix Experience é uma das bandas mais fabulosas que já existiu na história, porque você tem nela simplesmente o melhor guitarrista e um dos maiores bateristas da história, né, numa mesma banda, uma banda de 3 pessoas. Então, é realmente assustador, né? E o Neil Reed não deixava também para trás, né? Era um bom baixista. Então, uma banda fabulosa, né? Vamos para a terceira música aqui. Bleeding Heart. Bleeding Heart é versão, tem várias versões de 65 a 70, né? Originalmente escrita por Elmore James, né? Um grande Elmore James. Um dia eu trago aqui um vídeo só sobre o Elmore James e os seus blues, né? Um dos grandes nomes do blues, vamos dizer assim, da guitarra elétrica no blues, pode-se dizer. O Hendrix interpretou o Bleeding Heart em várias versões ao longo de sua carreira. A mais conhecida é crua, dolorosa e profundamente blues. Ele transforma a dor emocional em solos dilacerantes, com uma guitarra que literalmente sangra. É Hendrix em seu estado mais vulnerável e visceral, canalizando sofrimento em arte. Eu adoro os blues que o Hendrix executa, né? São vários, inúmeros blues. E esse aqui é um dos que eu diria mais gosto, porque justamente ele resgata uma lenda, né, do blues, que é o Elmore James, e ao mesmo tempo com o estilo Hendrix, né? Então é maravilhoso quando você tem essa possibilidade de ver a conversão de um estilo em outro, né? Quando você acha até que uma música foi feita para outra pessoa, seria melhor se fosse feita pela outra pessoa. De repente eu faço um vídeo futuro fazendo isso, né? Músicas que deveriam ter sido feitas por quem executou posteriormente, não por quem criou a música. Here He Comes, a quarta música de hoje, é um jam instrumental de 1969. Essa faixa instrumental é uma jam psicodélica gravada no Electric Lady Studios, sem letra. Hendrix explora texturas sonoras com liberdade total. A música é atmosférica, quase cinematográfica, com camadas de guitarras que se entrelaçam, bem típico do Hendrix, né? Você ter feito troca de efeitos quando isso é feito em estúdio, né? Sensação que dá que tem 100 guitarristas diferentes tocando, né? Ele vai trocando os efeitos e tocando estilos, é fantástico isso. Então, a música é uma atmosférica quase cinematográfica, com camadas de guitarras que se entrelaçam com uma narrativa sem palavras. É um exemplo de como ele usava o estúdio como extensão de sua mente criativa. Assim, o Jimi Hendrix, ele conseguia ser absurdamente fantástico ao vivo e absurdamente genial no estúdio, né? Então, e eram coisas diferentes, tá? O Jimi Hendrix ao vivo era diferente do Jimi Hendrix estúdio. Ele não era aquele cara que executava perfeitamente, nota a nota, o que acontecia no estúdio, não. Chegava no show, tudo podia acontecer. Era uma outra música, você ia escutar outra coisa, completamente diferente. E isso é um jeito, mostra bem o poder, né, de criação do Jimi Hendrix, né? Diziam até que quando acabava o show, o Jimi Hendrix ele não parava de tocar, né? O show acabava para o público, mas ele continuava tocando lá nos bastidores. Tocava antes do show, durante o show e depois do show, né? Era um fanático pelo instrumento. Isso é realmente fantástico, né? Lendas sobre o Jimi Hendrix. E essa música aqui é instrumental. Se você é um apreciador como eu, né, de música instrumental, você nem vai perceber que não tem letra. Tão maravilhosa que é a música, né? Agora vamos finalmente finalizar aqui o nosso vídeo, a última música, Valley of Neptune, né, o Vale do Netuno, gravada em 69, lançada póstumamente em 2010. Algumas dessas músicas póstumas são bem interessantes, tá? Não menospreze, porque
tem coisa boa, incrível, né, que o Jimi Hendrix não tenha lançado em vida algumas dessas músicas. Essa faixa é envolta em mistério e espiritualidade. A letra fala de uma busca por renovação e descoberta com referências esotéricas e cósmicas. A guitarra é fluida, quase líquida, e a produção revela um Hendrix mais introspectivo. Valley of Neptune é uma janela para o que poderia ter sido sua próxima fase artística, um grande ponto de interrogação na história do Jimi Hendrix, porque ele morreu muito precocemente, né? E a gente fica sempre pensando, especulando o que seria o Jimi Hendrix se tivesse permanecido vivo, né? Para onde ele iria, para qual seria... Será que ele se degradaria como aconteceu com o Miles Davis, né? É uma pergunta que a gente sempre faz. Como muitos se degradaram nos anos 80, né? Nos anos 70 e 80. Bom, ter sido só pra... Será que Valley of Neptune nos sinaliza o que seria o Jimi Hendrix? Pô, se fosse, seria um Jimi Hendrix maravilhoso, né? Mais madura, mais profunda, mais transcendental. É de fato uma música, dessas 5 que eu citei hoje, é uma música mais lenta. Você vai perceber que é uma música um pouco mais lenta, ainda assim é uma música rápida pro todo, né? Da ideia de rock. Você tem músicas do Jimi Hendrix bem mais lentas do que qualquer dessas 5 aqui, e músicas muito boas. Todas as músicas muito boas. O Jimi Hendrix é um desses artistas que teve poucas músicas que você possa dizer assim, essa aqui pode descartar, né? Ele tem. Ele não é um artista perfeito, mas tem seus momentos de baixa, mas é um artista que tem muito mais altos, né? Você realmente fica impressionado. Uma carreira espetacular e, infelizmente, uma carreira muito curta, né? Infelizmente. Porque perdemos o Jimi Hendrix muito cedo, muito jovem. Como perdemos, inclusive, outras grandes lendas dos anos 60, né? Infelizmente, por conta de uso abusivo de drogas, né? Gente, é isso. O Hendrix não era apenas um guitarrista virtuoso, ele era um alquimista sonoro, um poeta elétrico e um visionário que transformava sentimento em frequências. Essas faixas mostram sua versatilidade, do sarcasmo social ao lamento do blues, da paixão explosiva à meditação cósmica. Hendrix não tocava guitarra, ele conversava com ela. E isso é muito importante para deixar claro para os que são puramente tecnicistas e que só avaliam o aspecto técnico da guitarra, de não sei quantas notas por segundo, portanto é melhor guitarrista porque toca não sei quantas notas por segundo. Isso é uma grande besteira, né? Não é a questão da quantidade de notas, não é a dificuldade do que você faz que torna a sua arte melhor. E sim, se ela expressa uma alma, se ela contém alma, paixão, né? Se ela revela nuances de bom gosto. E o caso de Jimi Hendrix é um desses caras que conseguiu ainda de quebra ser um excelente guitarrista no aspecto técnico também, né? Mas isso para mim é apenas um a mais, não é o principal. É isso, gente. Antes de finalizar aqui, convidar você a curtir o vídeo, claro, né? Compartilhar, enfim. E conhecer o trabalho da R4 Informática, que é a parceira do Google na implementação do Google Workspace. Você que tem uma empresa ou mesmo um negócio digital e quer alçar um patamar de profissionalismo, de seriedade, ter uma forma realmente adequada de lidar tanto com o cliente na ponta, satisfazendo as necessidades do seu cliente, quanto ter uma boa gerência de recursos humanos, o portfólio de produtos da R4 Informática veio aqui justamente para saciar suas necessidades, resolver suas necessidades. Então conheça, tem aqui no campo de descrição o link do site deles para você entrar em contato e conhecer o portfólio de produtos oferecidos por eles. Gente, não vou me alongar muito mais e convidar você para assistir o próximo vídeo. No próximo vídeo iremos falar... Vamos ver aqui, no próximo vídeo iremos falar de The Police, né? Poxa, The Police, cara. Você gosta de The Police? Já conhece? Dos anos 80, né? Da onde saiu o Sting, né? Do Steve Copeland, grande baterista também, Steve Copeland. Enfim, outra banda fantástica, né? Ainda tem o Andy Summers, né? Enfim, banda maravilhosa. Fica o convite, vamos falar sobre 5 músicas fora do óbvio de The Police. Você está mais do que convidado. Um forte abraço, te vejo lá.